abraço, amigo do esporte, aquele abraço. Max Esporte está no ar para você. Sempre às terças-feiras aqui e você curtindo sempre nossa revista esportiva. Hoje temos um convidado super especial. O novo presidente do Botafogo Futebol Regatas vai estar presente com a gente a partir do segundo bloco. E você curtindo sempre a boa notícia no primeiro bloco, os esportes aqui no Max Esporte pela TV Max, canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Você já sabe, meia-noite tem um repeteco e às 6 da manhã desta quarta-feira você pode curtir também o Max Esporte. Sempre no oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. De REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Deixa eu apresentar aqui os nossos mosqueteiros. Tá aí, ó. Tá aí o nosso Otávio Bocão, tá a presença do Sérgio Américo, Valdir Luiz, Jorge Ramos e o sempre Jaime Luiz, que sabe tudo do futebol português. E a gente já começa batendo de primeira para o Jaime Luiz. Bocão, e aí a pergunta para o Jaime Luiz? Boa noite para você. Muito boa noite, Carlos Borges. Boa noite, Valdir Luiz. Seja bem-vindo. Sérgio Américo, Jorge Ramos, em especial Jaime Luiz também. Jaime, eu queria saber de você. O Liverpool está de olho nos portugueses, nos jogadores portugueses? Boa noite, Bocão. Boa noite, minha gente. É verdade, porque depois do sucesso que vem alcançando o Diego Jota, jogador português, e o Liverpool contratou o Wolverhampton da Inglaterra, o Diego Jota, em 15 jogos, marcou 9 gols pelo campeonato inglês. O técnico Jürgen Klopp mandou observar Rubens Neves, armador da seleção de Portugal, e o jovem atacante Fábio Silva, ex-jogadores do Porto, que jogam no Wolverhampton também. E ele mesmo tem procurado observar esses jogadores. Dizem os jornais ingleses que vão pintar mais jogadores portugueses na equipe do Liverpool. Que beleza, olha aí, sempre bem informado o nosso Jaime Luiz. Sérgio Américo, boa noite para você. Pergunta para o nosso Jaime. Boa noite para você, meu amigo Carlos Borges, companheiros de programa, galera ligada na TV Max no Max Esporte. E boa noite ao meu querido amigo de tantos anos, Jaime Luiz. Jaime, me explica essa situação. Quem é conhecido como Senhor Milhões em Portugal, hein? Meu querido Sérgio, aquele abraço aqui da sua terra, né? Eu estou aqui na sua terra. O senhor Milhões é o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. E por quê? Ele, segundo divulgou em comunicado oficial a UEFA, ele, nas últimas 3 temporadas, em prêmios conquistados pelo Futebol Clube do Porto, na Champions e também na Liga Europeia, renderam ao Futebol Clube do Porto nada mais, nada menos do que 182 milhões de euros, cerca de R$1 bilhão. É muito dinheiro, gente. O Porto, que acaba de se classificar para a segunda fase da Champions, vai receber, só por essa classificação, é um prêmio, quando recebem, 63 milhões de euros, que são 378 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É outro mundo. Ah, meu Deus. Deixa eu falar agora com o Jorge Ramos. Daqui a pouco o Valdir Luiz, nosso super convidado. Jorge Ramos, boa noite para você. Pergunta a Jaime Luiz. Muito boa noite para você também, Carlos Borges. Boa noite a todos que estão ligados, meus companheiros aqui do programa. E uma boa noite também muito especial a um grande amigo de coração, Jaime Luiz. Ô, Jaime, conta para os nossos telespectadores, que história é essa? É possível o Messi ir para o PSG? Tudo bem? Tudo bem, Jorge, aquele abraço. Olha, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no final de semana o jogo do Barcelona contra o Cádiz. O Messi não jogou nada. O Messi não foi escalado pelo treinador holandês para ser relacionado, ou melhor, não foi relacionado, para jogar a Champions. E ele anda muito triste, ele anda muito cabeça baixa por tudo que aconteceu, ele queria sair e quer sair. No final da temporada, em junho, ele está livre. Ele tem 2 convites, do PSG e do Manchester City. Mas quem está fazendo força para que ele aceite o convite do PSG
é o Neymar. Neymar declarou após o jogo pela Champions contra o Manchester United que está só esperando a hora de jogar ao lado de Messi. Portanto, tudo leva a crer que ele vai para o Paris Saint-Germain. Tá certo, então. Valdir Luiz, ele que sabe que diz, nosso Valdir Luiz. Boa noite para você, meu querido Valdir Luiz. A pergunta para o Jaime Luiz. Boa noite, Borges. É um prazer muito grande. Um abraço para o Jorge Ramos, para o Bocão, para o queridíssimo Sérgio Américo e também para o meu querido amigo Jaime Luiz, que eu tive o prazer de trabalhar com ele um bom período na Rádio Nacional. Olha só, Jaime, depois do sucesso do Jorge Jesus no Brasil, a gente sempre acompanhou o futebol de Portugal, mas depois, então, da chegada do Jorge Jesus e o sucesso que foi, o futebol português passou a ser muito observado com muito carinho pelo torcedor brasileiro. E como é que está o Campeonato Português? Como é que está o Jorge Jesus no Benfica? Me dê notícias do futebol português. Meu querido Valdir, aquele abraço para você, a recíproca é verdadeira, você é uma pessoa muito querida, mas deixa eu te dizer, o Jesus vai bem, vai normal, o Benfica venceu o campeonato com um pouco de sofrimento, pouco não, muito sofrimento, esse jogo contra o Paços de Ferreira, mas está bem, é vice-líder do campeonato. Mas eu tenho aqui umas notícias que são bastante interessantes, que é, por exemplo, o Cristiano Ronaldo acaba de ganhar o prêmio Golden Foot de 2020, ou seja, que todos os anos é entregue uma vez só a um jogador acima dos 28 anos. Concorreram o Messi, o Neymar, o Sérgio Ramos, o Lewandowski, uma série deles, e ganhou o Cristiano Ronaldo. A FIFA resolveu atribuir o prêmio de melhor jogador do mundo, que será entregue no próximo dia 17. Na lista estão o Neymar, o Messi, o Cristiano, o Lewandowski, enfim, são 10 candidatos. A FIFA vai dizer quem serão os 3 finalistas, que eu acredito que sejam o Messi, o Neymar, ou o Lewandowski e o Cristiano Ronaldo, porque o Neymar tem possibilidades, mas não muitas. Vamos ver, próximos dias nós vamos saber. O Campeonato Português, o Sporting empatou 2-2 com o Famalicão, mas continua líder do campeonato com 23 pontos. O Benfica venceu 2-1 o Paços de Ferreira, com um gol marcado aos 94 minutos de jogo, já nos descontos, o segundo lugar com 21. O Porto, 4-3 com o Tondela, foi um jogo de muitos gols, 7 gols, e é o terceiro colocado com 19, e o Braga perdeu para o Belenenses por 1-0. Por último, a UEFA vai realizar finais das Nações em outubro de 2021. Itália, Espanha e França e Bulgária são os jogos, e os jogos serão realizados na Itália. É isso aí, minha gente. Valeu, então, meu querido Jaime Luiz. Cresce aqui para mim, meu querido Fernando, porque a gente vai começar a revista de esportes dentro do Max Esporte aqui na TV Max. Olha aqui, vamos começar logo com ela, Maíra de Assis, falando do vôlei. Vai lá, Maíra. Olá a todos do Max Esporte. Hoje a gente vai falar sobre um dos grandes nomes do vôlei brasileiro e também mundial, Bernardo Rezende. Muito da trajetória de Bernardinho se explica por seu trabalho e suor. Sem disciplina e dedicação, somente o talento não sustenta uma trajetória de sucesso. Para o treinador, é preciso que o atleta saia da sua zona de conforto para que sua dedicação e rendimento se mantenham em seu mais alto nível. Tal filosofia gerou alguns números surpreendentes. À frente da seleção feminina entre 94 e 2000, ganhou 3 Grand Prix, além de 2 medalhas olímpicas de bronze inéditas em Atlanta e Sydney. Mas foi dirigindo a seleção masculina que consolidou a era Bernardinho. Entre 2001 e 2016 foram 8 ligas mundiais, 3 campeonatos mundiais e 4 medalhas olímpicas, 2 de prata e 2 de ouro. As douradas são de Atenas 2004 e Rio 2016. Vale lembrar que todo esse trabalho e filosofia começaram quando ele ainda era um jogador. Bernardo fez parte da geração de prata, ganhadora da primeira medalha olímpica do vôlei brasileiro em Los Angeles em 84. Foi aquele time de Renan, Giovanni, William e Montanaro que colocaram o vôlei brasileiro no cenário internacional.
Agora, já aposentado da seleção, o treinador comanda o Sesc Rio Flamengo e é um dos times favoritos da Superliga, já que o projeto acumula nada mais, nada menos que 12 títulos nacionais. Um time vencedor com um técnico mais vencedor ainda. Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Agora é a hora do basquetebol. Marcos Bigu Mendes fala da sexta, olha aí, de Chuá. Vamos lá, Marquinho. Olá, meus amigos do basquete, fãs da Bola Laranja aqui do Max Sport. Estamos aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje falarei sobre a quarta e última opção do segundo passe quando a bola está no número 3 na formação do triângulo ofensivo na lateral. Neste momento que o 3 tem a bola ou o ala tem a bola, ele vai passar a bola para o armador no córner da quadra. Neste momento, o pivô, ou o número 5, que está no pivô baixo, ele dá 1 ou 2 passos em direção ao 3, que corta para dentro da cesta. Se o armador que tem a bola no córner tiver a condição de passar a bola, ele pode passar a bola para o 3 para tentar uma bandeja. Caso contrário, o 5 fará um bloqueio para o armador e faremos, então, um jogo de dupla daquele lado da quadra. Se não puderem finalizar com cesta esses dois jogadores, existem 3 jogadores do lado oposto já formando um triângulo. A bola chegará na mão desses homens e esses homens poderão, então, armar o triângulo e finalizar. Então, treinadores de basquete, fica a dica. Sempre criem opções dos 4 passes, ou seja, o homem com a posse da bola, passar a bola para os 4 jogadores sem a posse da bola. Assim vai ficar bem mais difícil para a defesa marcar, tá bom? Nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Agora é hora de falar dos games. Olha aí, quem traz os games aqui no Max Sport é Paulo Bizarro. Muito boa noite! E atendendo a pedidos, vem aí de novo o vídeo do Cyberpunk 2077. Último grande lançamento para os consoles da antiga geração, PS4, Xbox One, título esperadíssimo, também sai para PS5, Xbox Series. Vem aí, vamos curtir novamente esse jogaço! Welcome to Night City. Yeah, come on. The only limit to what you can do is what you're willing to become. So dream big. If you can hack it, the future's yours for the taking. Outra dica espetacular de lançamento agora em dezembro, ó, Cyberpunk sai dia 10, é a volta da série Medal of Honor, com um efeito preparado especialmente para os novos headsets de realidade virtual Oculus. Vamos curtir! E já temos o grande campeão da Taça das Favelas Free Fire. A equipe da Divinéia do Paraná sagrou-se campeão da primeira Taça das Favelas Free Fire. A classificação terminou assim e eu dou aqui os meus parabéns a todos os participantes e aos organizadores dessa maravilhosa competição. Iniciativa sensacional. Gostaria de parabenizar o Melo Tênis Clube tradicional, Clube da Penha, com a sua nova equipe de a Melo Esportes, lá com a equipe do Eduardo, Mike, Sherman, Tiagão, estão mandando muito, organizando as competições, os competidores e as equipes de Free Fire e FIFA, e por aí vem muito mais. Parabéns à galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau! Valeu então, olha aí, daqui a pouquinho o segundo bloco, o terceiro bloco, o presidente eleito do Botafogo, do Sérgio Melo, vai conversar com a gente. Inicialmente vamos falar do futebol carioca que jogou no final de semana. O Flamengo venceu o Botafogo, o Fluminense venceu a sua partida contra o Atlético Paranaense e o Vasco foi derrotado pelo Grêmio pelo placar de 4-0. Já já, muito mais para você aqui no Max Esporte. O Rio corre para Max.
Voltamos para o segundo bloco aqui do programa Max Esporte na TV Max, canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Olha aqui, meia-noite tem um repeteco para você curtir aqui na TV Max, como também às 6 da manhã desta quarta-feira, se você quiser curtir também o programa Max Esporte. O segundo bloco vem aí, e sempre no oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. De REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Olha aí, vamos botar aí nossos convidados do segundo bloco, a partir de agora, segundo e terceiro bloco. Está aí Bocão, está o Sérgio, está o nosso Valdir Luiz, está o Jorge Ramos e tem mais o presidente do Botafogo Futebol Regatas, o Ducésio Melo, que está participando com a gente, e também o Daniel Pomeroy. Deixa eu falar rapidamente, presidente, nós vamos conversar aqui sobre Flamengo, Vasco e Botafogo. Eu queria um toquinho seu só rapidamente, e no terceiro bloco a gente vai falar de Botafogo e ver o que o presidente do Botafogo pode fazer pelo Glorioso. Meu querido Jorge Ramos, fez o jogo do Vasco contra o Grêmio 4-0. Esse esquema de 3 zagueiros do técnico português tem que ser muito bem treinado, né? O que você acha desse esquema que o técnico está colocando no Vasco da Gama? Eu acho que esse sistema é um sistema já praticamente ultrapassado no futebol. Existem algumas equipes que utilizam isso, mas para você fazer um sistema desse, você tem que ter jogadores muito versáteis, e que não é o caso da equipe do Vasco da Gama. Tanto que, né, os gols da equipe do Grêmio surgiram de jogadas, primeiro, né, as bolas que foram alçadas na área e os gols de cabeça, né, que foram feitos pela equipe do Grêmio. Então mostra ali total desentrosamento do sistema de defesa da equipe do Vasco da Gama. Então acho que ele não funciona, o técnico demorou muito a sair desse sistema, só os 20 minutos do segundo tempo é que o Ricardo Sapinto fez a mudança, tirando ali um zagueiro e colocando um outro jogador de ataque e um de meio de campo, mas aí já estava 3-0. Ou seja, é muito difícil. Eu fico aqui pensando comigo, Bocão, que já foi jogador de futebol, de futsal, né? O que um técnico está perdendo por 4-0 faz uma mudança aos 42 minutos do segundo tempo? Se eu sou jogador de futebol, eu não entro, né? Porque eu vou fazer o quê? Não estava machucado, não tinha nenhuma situação que exigisse aquela substituição. Ou seja, é demais, né? E eu estou falando isso porque eu já vi grandes jogadores de futebol dizerem isso. Gerson Canhotinha de Ouro é um que dizia isso. Eu não entro, né, numa situação dessa. O Vasco está numa situação muito ruim e é candidato também ao rebaixamento, infelizmente. Presidente do Césio, a questão é o seguinte, o Vasco teve a questão política, né? Teve presidência novamente, eleição de presidente. Botafogo também. A questão das eleições, quando o clube tem uma eleição, influencia no campo, no jogo, no futebol? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os ouvintes. Olha só, sempre influencia de alguma maneira, mas no caso do Botafogo particularmente, eu acho que está sendo muito boa, porque eu estou tendo uma interação já com o elenco. O Nelson Mufarrege está fazendo uma transição, ele e o Alessandro, sensacional, como grandes botafoguenses que são, estão abrindo as portas do clube para mim. Eu, inclusive, vou a Porto Alegre agora, no sábado, ver Botafogo e Inter, vou estar lá com o time, vou me hospedar no mesmo hotel. Enfim, eu acho que sempre é complicado, a gente sabe, vejo o Vasco aí, né, que está nessa confusão e não sabe ainda quem vai ser o presidente. Mas, enfim, nós tivemos uma eleição super pacífica, super organizada, infelizmente com pouca gente votando, mas foi um processo democrático e muito bom, e eu acho que a gente vai começar a fazer um trabalho com bastante solidez daqui para frente. Tá certo, presidente. Sérgio Américo, Flamengo venceu ao Botafogo pelo placar de 1-0 e tem uma boa sequência. O que você acha? Essa boa sequência de ter apenas um campeonato e essa partida contra o Botafogo e também, principalmente, a sequência dos jogos agora com o Santos, tem o Bahia, tem o Fortaleza fora de casa. E aí? Borges, primeiramente, dar o meu boa noite também ao presidente eleito do Botafogo, que ele tenha muito sucesso na sua empreitada, nosso convidado de hoje.
e daqui a pouco vamos conversar tudo sobre o Botafogo com os demais companheiros. Agora, Borges, primeiro vou te dizer o seguinte, Flamengo e Botafogo, pelo menos para mim, foi um jogo extremamente monótono, me deu sono, sinceramente, porque se o Flamengo tem mais qualidade técnica que o adversário, ao mesmo tempo praticou um futebol burocrático. E esse é o meu grande temor nessa sequência de resultados. Tudo bem que o Flamengo tem apenas uma competição para disputar, mas o futebol do Flamengo decresceu em qualidade um universo. Os jogadores estão se mostrando acomodados em campo, não estão demonstrando aquele ímpeto de um passado recente, e eu creio que esse é o principal trabalho do Rogério Ceni nesse momento. Ele tem que botar esse time para funcionar independentemente da tática que for empregada. E mais, não entendo essa teimosia do Rogério Ceni com o Gustavo Henrique. Está provado, não é perseguição ao atleta, que ele é profissional, tem família, mas está provado pelas atuações que o Gustavo Henrique não merece ser titular. Tem que deixar o cara no banco. Opções há. Tem a garotada do Júnior, até improvisando o jogador no setor. E o Rogério Ceni insiste com o Gustavo Henrique. Ainda bem, segundo o relato até da torcida do Flamengo, que ele foi expulso e não joga a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Muito torcedor aliviado. Então o Rogério Ceni tem que arrumar a casa. Até agora, nesse início de trabalho, o Rogério Ceni não conseguiu fazer esse time rodar. Ele tem essa chance, porque o Flamengo está perdendo terreno para o São Paulo, e abram o olho com o Grêmio, que para mim é o time que hoje em dia pratica o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Presidente do Césio, a questão é o seguinte, houve uma briga no início do campeonato, à volta da pandemia, uma briga entre Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco para reinício de campeonato, volta de futebol e a falta de união entre os 4 clubes. O presidente vai começar a fazer essa união pelo Flamengo, por exemplo, que vem fazendo, logicamente, boas campanhas. Essa união vai acontecer com o presidente e os demais presidentes de clube? Eu espero que sim. Da minha parte, é um sonho que eu tenho. Eu acho que os 4 grandes do Rio têm que estar sempre unidos. E essa briga de décadas não leva a nada. A gente não vai... O futebol, os 4 são importantes. O Flamengo não é nada sem o Botafogo, sem o Fluminense, sem o Vasco. E os outros, a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer. Hoje mesmo, eu tenho uma reunião com 2, por exemplo, o Mário Bittencourt e o Campelo. Eu tenho para começar a discutir o Campeonato Carioca. Então, o Flamengo não vai participar ainda dessa vez, mas talvez na semana que vem. Então, já estou trabalhando nisso. E isso é um sonho, uma meta minha, de unir os 4 grandes. A gente tem que levantar o futebol do Rio de novo. Não adianta só o Flamengo estar forte, entendeu? É isso aí, tem que estar todo mundo forte para que o campeonato seja forte. E a notícia que veio que nem uma bomba foi realmente a saída de Odair Hellmann, recebendo uma proposta do Emirados Árabes, saiu do Fluminense, ele que comandou o time tricolor e levou o time até a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, após uma bela vitória sobre o Atlético Paranaense no Maracanã. Marcão será o novo técnico, já confirmado pela diretoria tricolor, já fazendo treinamentos para a partida de final de semana do Brasileirão. Agora, presidente, aí a pergunta que eu faço, Odair Hellmann ficou por muito tempo como técnico do Fluminense. Essa manutenção de técnico é importante para o futebol? O Botafogo trocou muito. É importante manter o técnico para se manter um bom nível da equipe em campo? Bom, eu posso te assegurar que o Barroca não sai até 24 de fevereiro. Isso eu te garanto. Não estou falando... tem aquela máxima do futebol que diz que o técnico está prestigiado e... Não, ele não sai até 24 de fevereiro. Ele está escolhido, até porque o elenco está reclamando muito dessas mudanças constantes de técnicos. Eu soube que houve uma reclamação geral quando o Ramon Dias saiu. E o Ramon Dias saiu por motivo, não foi mandado embora, porque ele, infelizmente, está com um câncer maligno, um tumor maligno, e não sabe quando que vai poder se apresentar ainda. Então, teve uma decisão de última hora para tirar o Ramon e para trazer o outro. E o Barroca veio, tem uma identidade com o clube, se vai dar certo a gente não sabe, eu confio, eu tenho falado com ele diariamente, eu confio muito no trabalho dele, e ele vai ficar pelo menos até 24 de fevereiro, se não ficar o ano inteiro. Eu tenho que acabar com esse negócio de mudança de técnico no Brasil. Isso aí é um negócio, é uma praga no futebol brasileiro, que não é possível. Dirigente que só faz isso porque
quando o time está mal, é a única solução que ele vê, vamos trocar o técnico, a torcida pressiona, e isso não é assim. E você vê isso nos jogadores. É impressionante como os jogadores reagiram negativamente. Eu almocei com o Honda, e o Honda falou que queria ir embora por causa disso, que não aguentava mais. O técnico começava a dar um jogo e aí saía. Então, teve reclamação quando o Bruno Lazzaroni saiu, teve reclamação agora quando o Ramon Dias. Então, eu te garanto, o Barroca fica. E eu confio muito que a gente vai sair. Eu sou um otimista por natureza. Eu confio muito que a gente vai sair nessa briga e vamos continuar. A gente tem uma tabela que, tirando esse jogo de amanhã, de quarta-feira, desculpa, que é um jogo mais difícil, mas até do jogo contra o Inter está em queda, com Abel. Meu Deus do céu. Bom, enfim, isso não é minha parte de opinar, mas eu acho que a gente já pode ganhar até do Inter. Eu acho que a gente já pode ganhar até do Inter. Entendeu? E depois tem uma tabela que são adversários diretos, aqueles famosos jogos de 6 pontos, que a gente tem muito jogo ainda, que se o time acertar e conseguir botar um padrão de jogo para atacar, que a gente não consegue, é o problema das pontas que a gente não tem, que é o grande problema do Botafogo. Se você pegar o resto do time, não é tão ruim para estar onde está. Ele não é um time fabuloso, mas não é um time para estar onde está. Da minha opinião. Eu não entendo de futebol como vocês, mas não acho que era para estar nessa posição. E óbvio que a saída do Luiz Henrique fez muita falta, e aí o erro foi ter emprestado o Luiz Fernando ao Grêmio. Esse foi o grande erro. Porque o Luiz Henrique a gente não teve opção. Foi vendido e a gente não teve opção, mas então tinha que ter mantido o Luiz Fernando, na minha opinião, que estaria um outro time hoje. Já a gente vai falar muito de Botafogo e começar a fazer as cobranças ao novo presidente eleito do Botafogo. O Valdir Luiz caiu? Ai, meu Deus. Caiu o celular do Valdir. Na hora que eu ia O perguntar. Botafogo, graças a Deus, não caiu. Mas o celular do Valdir já caiu. Daniel Pomeroy, rapidamente para a gente fechar o segundo bloco. A questão é o seguinte, eu fazer uma pergunta para você. Teve algum problema no VAR? Teve, com certeza teve. Em que jogo principal? Um jogo só e depois passa a escala de Botafogo e São Paulo, de Vasco e Fluminense, de Botafogo e Inter e também de Flamengo e Santos. Não, por enquanto, VAR errando, influenciando no resultado final da partida, nenhum. Apenas no Vasco e Grêmio, o gol foi bem anulado, o jogador do Grêmio utiliza o braço para se beneficiar e fazer um gol e foi corretamente invalidado pela arbitragem de Rafael Claus, FIFA de São Paulo. Nos outros jogos, não tivemos quaisquer problemas. Botafogo e São Paulo, quarta-feira, o ato preliminarmente escalado é Ricardo Marcos Ribeiro, de Minas Gerais. E no jogo do Porto, Olympiacos, pela Liga da Europa, é o alemão Felix Brick que irá dirigir o jogo nos Pireus. Tá certo, não. Só uma perguntinha, em relação aos outros jogos, dá rapidamente, só o árbitro do jogo... Não, ainda não foi escalado, vão ser sorteados para qualquer. Então tá certo. O Jorge Ramos tem um detalhe para a gente fechar. Diga lá, Jorge. Só um detalhe rápido sobre a arbitragem. O árbitro da partida do Grêmio e Vasco da Gama, Rafael Claus, ele foi muito bem nesse jogo. E a gente tem que elogiar quando vai bem. Ele deu uma vantagem para o terceiro gol, se não me engano, do Grêmio, onde o Diego Souza recebeu a falta e acabou no gol. Utilizou o VAR para anular o primeiro gol, né, da equipe do Grêmio, como o Daniel falou, tocou com a mão, né, ele abriu, estendeu aqui, aumentou o seu campo. Eu só estou falando isso porque eu ouvi alguns comentários dizendo que ele foi muito mal no jogo. Eu não entendo, eu achei que ele foi muito bem, eu acho que ele tinha que ser, inclusive, elogiado, como estou fazendo aqui agora, como se fosse mal, a gente também falaria, foi muito mal. Então eu só quero citar isso porque ele foi muito bem, Rafael Claus, nessa partida com Grêmio e Vasco da Gama. E assim como o Rafael Claus é o melhor árbitro em atividade no futebol brasileiro. Para mim, o Rafael Claus é o melhor árbitro em atividade no futebol brasileiro. Foi muito bem no jogo. Soube controlar o clima nervoso de Botafogo e Flamengo, cada um com seus problemas. Valeu. Fernando, abre aqui para a gente fechar o segundo bloco e já participar no terceiro bloco falando
muito com o presidente do Césio, que vai falar, sabe o quê? Falar sobre o Botafogo. Vamos apertar o presidente para saber o que vai fazer com o Botafogo na sua gestão, tá certo? Daqui a pouquinho, aqui no Max Esportes, TV Max, canais 525 e 25 da NET ou no www.tvmaxrio.com. Rio, corre pra Max! Voltamos para o terceiro bloco do Max Esporte aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. É hora da gente apertar o presidente eleito do Botafogo, do Césio Melo. Vai conversar com a gente e a gente tem perguntas quentes para ele. Você vai curtir. Você já sabe que o programa Max Esporte tem o supermercado Costa Azul. É bom ter você aqui. Rem TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Bota a galera aí para a gente começar as perguntas. Como o Valdir não fez pergunta nenhuma e não falou no segundo bloco, a gente participa com ele. Valdir Luiz, a pergunta para o presidente do Botafogo. Primeiramente, boa noite para o do Sérgio. Eu tive o prazer de parabenizá-lo pela eleição. Muito sucesso para ele. E a minha pergunta é a seguinte. O Sérgio, como é que vai ser a formatação do departamento de futebol a partir do dia 2 de janeiro, quando você assumir oficialmente o clube? O prazer estar falando com você, Valdir. Muito obrigado. Você é um grande botafoguense, como o Bocão aí também. Então é sempre um prazer estar com você. Olha só, não tem muito que possa ser feito no Botafogo agora. Com todos os erros ou acertos, o que foi, você não tem como mudar o time. Não pode se contratar ninguém. Nem que quisesse trazer o Messi, não dá para trazer o Messi porque a janela está fechada. Então a minha ideia inicial... eu vou assumir interinamente a vice-presidência de futebol. Isso está na minha cabeça. E para tocar o time até o 24 de fevereiro. Nesse ínterim, a gente vai profissionalizar o clube com a contratação do CEO. E o CEO que vai ficar responsável pela contratação do departamento de futebol, do diretor de futebol. Então, obviamente, sempre com aval meu e de um conselho consultivo que a gente está fazendo. Então, essa é a ideia. Agora, há muitas incertezas ainda, porque eu vou dar um exemplo. O Campeonato Carioca, nós não sabemos se vai haver Campeonato Carioca. Hoje, no modelo que está, não tem Carioca, porque não tem TV, não tem transmissão, não tem verba, então os clubes não vão ter condições de disputar o Campeonato Carioca. Né? Então, é óbvio que isso vai mudar, a gente está trabalhando, a FERJ está trabalhando, tem o Marcelo Campos Pinto que fazendo um trabalho aí bacana para vender o Campeonato Carioca. Mas a gente não tem. E mesmo o resto do ano, eu dependo, no meu planejamento, eu estou fazendo 2 planejamentos, porque eu dependo Série A e Série B, que muda completamente de figura. Antigamente você caía para a Série B e a verba se mantinha da TV. Hoje, o Botafogo que recebe aí mais ou menos 75, 80 milhões por ano da Globo, entre pay-per-view e premiação, performance, né? Hoje, essa verba vai cair para 14, 13 milhões, que é o Cruzeiro que está recebendo esse ano. Então, você imagina, você sai do orçamento de 75 para... É óbvio que não é a única verba que o Botafogo tem, mas é a principal, como a maioria dos clubes. E aí você sair de 75, 80 milhões e cair para 14, 13, é um baque danado. Então, a gente vai ter que viabilizar um dinheiro novo para poder montar até um time para o brasileiro, no caso da Série B. Mas eu não acredito na Série B, eu acredito que a gente vai ficar na Série A. Eu sou otimista até o fim. Só quando matematicamente não tiver chance, que não vai acontecer, a gente vai... Aí eu vou começar a falar em plano B, para a Série B, né? Presidente, eu vou deixar o Bocão já, porque o Bocão tem que pegar firme, tem que pegar na raiz com o presidente. Sérgio Américo, a sua pergunta para o presidente. Presidente do Césio Melo, pelas entrevistas que eu acompanhei do senhor antes da eleição, o senhor sempre bateu nessa tecla, que o modelo a ser seguido pelo Botafogo a partir do ano que vem é o de SA, Botafogo com 2 CNPJ. A SA assumiria essa dívida gigantesca do clube, de quase R$1 bilhão, e o Botafogo tradicional ficaria com as receitas tradicionais do clube que já existem. Agora, eu lhe pergunto,
Será difícil conseguir investidores para iniciar esse trabalho no Botafogo SA com uma dívida de quase R$1 bilhão? Isso pode atrasar a implementação desse processo no clube, presidente? Não, complica um pouco mais, mas não é. Primeiramente, eu vou botar os números que mais me preocupam. A dívida que me preocupa não é de 1 bilhão, porque muita dessa dívida já está equacionada, que é ato trabalhista, é Profut e umas dívidas de mais longo prazo que não são preocupantes. As dívidas que preocupam o Botafogo somam mais ou menos 430 milhões, que são dívidas cíveis e trabalhistas. Desde Odebrecht, a Vivo, a Fila, o Sidorf, Louco Abreu, Oswaldo Oliveira. E essas dívidas a gente tem que negociar para viabilizar. E já está sendo feito isso. Já tem um escritório negociando isso e a gente vai tentar alongar. O problema que tem, por exemplo, desses 430 milhões, eu diria que uns 300 milhões são dívidas trabalhistas, que não estão no ato trabalhista, tá? E essas é que são um problema, porque além de bloquear receitas, e as cíveis também, mas essas bloqueiam muita receita do Botafogo, penhoram, e elas têm um custo violento, porque a Justiça do Trabalho, em dissonância com o Brasil de hoje, que tem uma Selic de 2,5%, você paga 12% ao ano para a dívida trabalhista. Então tem jogador que não quer nem receber, entendeu? É muito bom. Então a gente tem que parar essa sangria e negociar e alongar essas dívidas. Tentar fazer um pequeno deságio e pagar em 5 anos, 8 anos, corrigido pelo IPCA, o que for. Então isso está sendo feito. E aí, isso você libera muita receita do Botafogo, que tem hoje bloqueada, que não pode usar. Nem eles usam, nem a gente usa. Então tem 20 milhões aqui, 5 milhões ali, 10 milhões ali, que não vai para lugar nenhum. Então é isso que tem que acabar. E isso está indo num caminho bom. Hoje mesmo eu tenho uma reunião às 7h30 sobre isso, com o pessoal que está cuidando da SA, do projeto. Eu, o Montenegro, o Good, o próprio Nelson Mufaez vai participar. E o negócio está andando. E tem já fundos interessados em comprar 51%, e o restante ficaria aqui no Brasil, ou para investidores de qualquer lugar, pulverizado. Entendeu? Então eu estou muito otimista. É difícil? É muito difícil. Mas sem isso vai ficar quase inviável governar o Botafogo, entendeu? Bocão, Obrigado, é com presidente. você agora, Bocão. Respondeu. Bocão, e aí? Agora eu quero ver você, Bocão. Vamos lá, na raiz. Eu já tenho algum certo conhecimento do que pode acontecer no Botafogo, evidentemente, mas eu acho que o mais importante primeiro, eu queria fazer 2 perguntas de uma tacada só. Primeiro, se temos um planejamento muito forte para a base, que é o nosso futuro, aliás, o futuro hoje de praticamente dos times, porque a safra de jogadores muito bons, ela está acabando. Então nós temos que criarmos eles na base para fazermos dinheiro. E o outro, a minha outra pergunta é tão simples. Primeiro, que já me deixou um pouco mais confortável em saber que o Barroca fica até o final do campeonato. Porque não tendo essa continuidade, fica muito difícil você ter um entrosamento com os próprios jogadores. Que cada um chega com um modelo diferente, e o próprio Honda disse para o Durcésio no almoço de que não estaria satisfeito. E não é só ele, são os jogadores também. E, evidentemente, isso me agrada muito. Agora, é claro que o jogador tem que comprar ideia, porque eles não estão dando resposta. O que você viu nessa conversa com os jogadores, o que te passaram de confiança? Que o Botafogo teve até uma apresentação um pouco razoável, né? Contra o Flamengo, inclusive nos primeiros minutos, de uma entrega um pouco melhor. Os jogadores têm que dar resposta. O que você sentiu dos jogadores para essa reta final do Brasileiro, do César? Ô, Bocão, olha só, eu senti um ambiente muito, muito bom. Era uma preocupação que eu tinha na primeira visita que eu fiz semana passada, e hoje eu vou de novo, vou amanhã de novo lá no Newton Santos, vou acompanhar os treinos, eu já estou fazendo isso. E eu estou sentindo o ambiente. Vários vieram falar comigo pessoalmente. O Vitor Luiz veio falar comigo, depois veio o Benevenuto, o Canu e o Caio Alexandre. Eu falei com o Honda e com o Calu. Eu estou achando o ambiente, pelo menos assim, numa primeira visita, não é o problema, que era o medo que eu tinha, o receio que eu tinha de o clube está dividido, o elenco está dividido,
E eu não senti isso. Pode ser que tenha passado desapercebido, com o tempo eu vou sentir. Principalmente essa viagem para Porto Alegre, eu acho que vai ser muito importante para eu começar a sentir isso. Então, eu vejo todo mundo imbuído. O Vitor Luiz, o presidente, a gente vai fazer tudo, a gente não vai cair, presidente, a gente vai lutar muito ainda. Então, passa uma certa confiança. Tá? Então, o Barroca tem que acertar. O Barroca volta amanhã aos treinamentos, mas amanhã mesmo já viaja para São Paulo. Então, eu estou muito confiante. E qual foi a primeira pergunta que você fez? É sobre... Em relação ao planejamento da base. Então, isso é fundamental no clube. Então, a gente tem que terminar o CT. Eu pretendo retomar negociações até com os Moreira Salles, que foram quem compraram. E a gente tem que terminar esse CT, porque o CT é o futuro do Botafogo. Quer dizer, a base é o futuro do Botafogo e o CT é por aí. Até porque se você não tem você pode usar muito a base. Tá aí o Fluminense usando muito a base, vários times fazem isso. O Santos fez isso há muito tempo. Então, a gente já tem bastante jogador da base, mas tem que ter mais uma reserva. E também para geração de receita, porque, quer queira, quer não, o futebol brasileiro depende muito ainda de venda de jogador para o exterior, né? Infelizmente. Enquanto a gente não virar essa roda e mudar o Brasil no todo, e os times se tiverem mais um campeonato mais bem organizados e com mais tudo isso, isso é um negócio que eu acredito muito, que é a Liga. Eu acho que a CBF tinha que tirar, não vou nem criar briga com a CBF, não, mas o mundo inteiro tem liga. Premier League, La Liga, Bundesliga. Mas tem que criar essa confusão. Agora, presidente, é verdade que algumas pessoas disseram o seguinte aos jogadores: vamos dar uma grana de premiação para vocês saírem da zona de rebaixamento para ficarem na Série A? No papo que o senhor teve, houve esse papo com os jogadores? Uma grana extra? Sim. Perfeitamente. Como premiação, não é isso? Foi ideia minha. Então tá certo. A ideia foi sua. O que você acha? Fala, Valdir. Não, é corretíssima do Sérgio. E eu queria aproveitar essa pergunta do Bocão para fazer com relação à base. Você já tem a pessoa que vai cuidar da base? E eu queria saber de você se o Botafogo vai continuar jogando lá no Cefat. Eu gostaria que o Botafogo jogasse no Newton Santos, mais próximo, para o torcedor pudesse acompanhar os jogos da base. O Botafogo faz uma campanha brilhante no Brasileiro Sub-20. Ontem decidiu o Campeonato Estadual com o Vasco no primeiro jogo, empatou de 1-1. Será que seria bom trazer a base para jogar mais próximo do torcedor, do Sérgio? Com certeza, Valdir, com certeza. Mas essa questão do Cefat é temporária. Com os jogos sem público mesmo, você então é mais barato você mandar os jogos lá no Cefat. É só por isso. Eu acredito. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que seja por isso. Porque não tem lógica você não jogar no Newton Santos, para mim. Eu concordo 100% contigo. Então, isso é um negócio que eu vou ter que pegar e ver quando entrar. O que a gente pode fazer para trazer os jogos para o Newton Santos. Inclusive, agora a gente está trazendo a quarta de final do feminino, que é domingo que vem, vai ser no Newton Santos, contra o Ceará. Que bom. O Daniel Pomeroy, pergunta, daqui a pouco o Jorge ajeita lá, arruma a casa. Daniel Pomeroy, pergunta aí para o presidente. Boa noite, presidente do César Melo. Desejo ao senhor uma profícua administração. Eu gostaria de saber do senhor, já fiquei satisfeito de saber que o senhor está se relacionando com os outros presidentes dos grandes clubes de maior investimento de janeiro para dar força ao nosso campeonato estadual. Qual será o seu relacionamento com o doutor Rubens Lopes da Costa Filho, presidente da Federação de Futebol do Estado de Janeiro, presidente? Eu não conheço ele pessoalmente. Eu vou estar com ele amanhã. Eu vou estar com ele amanhã às 4 da tarde na FERJ. Eu fui convidado para ir lá, para conhecê-lo. Então, aí eu vou saber. Mas eu pretendo manter uma relação cordial, uma relação profissional, que é importante. A FERJ é que comanda o futebol carioca. Então, a gente tem que ter uma relação saudável, honesta e transparente e o mais cordial possível, porque
um depende do outro. A FED depende dos clubes dependem da FED também, então tem que fazer o mais saudável possível. Eu só posso falar isso. Vamos ver. Eu vou ter o primeiro encontro amanhã. Eu confio muito. Eu tenho N defeitos, mas tenho uma qualidade que eu sei lidar com gente. Eu sempre fui conciliador, sempre fui... Isso é bom. Eu tenho essa flexibilidade. Vamos ver se eu consigo ser bem sucedido. Agora foi, Jorge. Voltou, Jorge? Voltei. Me ajudar. Tá. Voltei. Deixa eu ver. Um minuto. Faz uma pergunta, Valdir. Faz outra. Você vai deixar o Jorge sem perguntar, mas vai lá. Vai lá. Querido, botafoguense também. Eu queria perguntar o seguinte: você já escolheu o nome do representante da FES, que é muito importante o Botafogo ter um bom representante, que ali só tem águia, né? No ano passado passaram o Botafogo para trás. Então é importante ter um bom representante, né, Luciano? Não tem. Quem sabe você, Valdir? Quem sabe você? Não tem esse nome ainda. Eu sei que é importante isso, ter uma pessoa que bata, que defenda os direitos dos clubes, do Botafogo, no caso, tanto na FED como na CBF também. Então, mas esse nome tem que ser escolhido muito bem. Então, não escolhi ainda, não tenho ainda. Eu acho que, de novo, internamente, eu vou fazer esse papel, mas eu tenho que ter uma pessoa realmente para fazer isso no dia a dia. Isso é muito importante. A gente sabe como funcionam os meandros do futebol, e isso é muito importante. Com certeza. Uma ativa e forte junto às federações. Ô, Jorge, a questão da Liga, uma boa. Volta-se a falar em Liga de novo. O que você acha e o presidente à sua disposição? Olha, eu acho interessante a questão da Liga. Eu acho que tem tudo a ver. Agora, o que eu quero perguntar ao presidente é o seguinte: o Botafogo é um somatório de erros, presidente, né? Contratou mal, é mal administrativamente, é mal nas arbitragens, são contra o Botafogo, em 3 jogos, pelo menos, no campeonato. De novo, falhou. De novo, falhou. Falhou o som. Falhou o som de novo. Mas, Sérgio Américo, vai nessa linha aí. Mas responde ao Jorge Ramos que ele estava falando da questão da má administração, né, presidente? A má administração é erros em cima de erros. Não dá para o botafoguense aguentar. Eu não sou botafoguense, mas o Valdir, o coração dele bate mais forte, do Bocão, do Jorge, do nosso Daniel Pomeroy. E aí? Bom, a resposta é a seguinte. Primeiro, eu espero que isso seja passado. Vamos começar uma nova vida tentando evitar esses erros e essa administração amadora que há anos tem no futebol. E eu quero mudar isso. Isso passa pelo CEO que eu vou contratar, e todo o modelo profissional com governança corporativa, ética e compliance, enfim. Então, mas voltando ao futebol, você tem que entender o seguinte: isso foi o grupo que estava lá na gestão do Botafogo, né, os últimos 6 anos, há um ano atrás, pediu socorro ao Montenegro, porque não conseguia mais fazer a gestão do coisa. Aí foi criado esse comitê do futebol, que é com o Caldigode, o Rotenberg e o próprio Montenegro, e o Nelson participava. Então, fizeram muitas besteiras, mas a gente tem que dar um desconto, a gente tem alguns acertos também, e fizeram muitas besteiras por conta do orçamento. O Botafogo hoje tem um orçamento de R$2 milhões mês na folha de salarial dos jogadores, é muito pouco. Por quê? Porque como estava a SA em andamento, foi esse o orçamento que a SA permitiu ao Botafogo. Então, mas não justifica erros, porque você trazer vários jogadores de R$10 mil, R$20 mil por mês e nenhum fazer um jogador, é melhor não trazer 5 e trazer um de 50 ou de 100 é melhor, que vai resolver. Mas isso agora não adianta falar, agora isso é passado, não tem mais nada que eu possa fazer, como eu já falei no começo, não tem mais nada que possa ser feito, não posso mais contratar ninguém, não posso. A única pessoa que eu posso mudar é o técnico, e isso eu não vou mudar. Isso eu não vou mudar, porque eu acredito no trabalho dele e acredito que é importante para dar essa sequência. Que até o Bocão falou com muita propriedade. Então, mas o resto eu não posso fazer nada. Então eu tenho que conviver com o que está aí, e dar força para esse elenco e ver tirar o melhor deles. Isso cabe ao Barroca fazer isso.
entendeu? Gostou, Jorge Ramos, da resposta, Jorge Ramos? Gostou? Gostou, né? Tá certo. Sérgio Américo, com você vai... Eu gostei do Jorge. Jorge foi na raiz. Eu quero mais uma na raiz, Sérgio. Vamos lá. Não, claro, dentro da isenção profissional que caracteriza o nosso trabalho. O presidente eleito sabe que, inclusive, eu cobri com muito profissionalismo e carinho o Botafogo durante 14 anos na Rádio Globo. Conheço praticamente todos os dirigentes do Botafogo desde aquela época e também os mais recentes. Eu tenho realmente um carinho pelo Botafogo e vou torcer muito para não cair para a segunda divisão. Mas agora é a pergunta de jornalista. Deixa o coração de lado e vamos à pergunta. Presidente, eu sei que o senhor tem que fazer o discurso politicamente correto. Se o senhor passar insegurança para o torcedor nesse momento terrível do Botafogo, piora. Mas vamos aí analisar. O Botafogo venceu 3 jogos em 24. Tem que vencer 8 em 14 para não cair. Com o futebol apresentado por esse grupo, eu sei que não foi o senhor que montou, mas é um grupo de jogadores, em sua maioria medíocres, me perdoe a sinceridade, é muito difícil acreditar, quase um milagre, que o Botafogo escape do rebaixamento. E esse é o sentimento, presidente, pelas pessoas que eu converso, torcedores, é o sentimento de praticamente todo torcedor do Botafogo, que o rebaixamento é praticamente uma certeza. Então, eu sei que o senhor é otimista, aplaudo a sua situação, mas planejamento é tudo na vida. Por falta de planejamento, que o Botafogo está nessa pindaíba e o senhor vai ser o responsável pela tentativa de seu erguimento. Sei que tem competência para isso. Mas então, devido ao rebaixamento, se ele se concretizar, qual o impacto no que diz respeito à captação de recursos e todo esse trabalho de seu erguimento? Só começar uma administração com o time na segunda divisão e pouco recurso. Bom, primeiramente, essa pergunta é boa, mas olha só, primeiramente, faz todo sentido, quando você bota em números, que um time que conquistou 3 vitórias em 20 e poucos jogos vai conseguir mais 7 ou 8 vitórias em 16, ou 15, né, agora. Então, realmente, você começa... Não faz sentido. Mas vamos falar de 2 casos recentes. O Fluminense, na mesma rodada, em 2009, estava pior, ele estava com menos pontos que o Botafogo tem hoje, e aquele famoso time dos guerreiros salvou, não foram rebaixados. E tem um outro time também que estava em pior situação que a gente, que foi o Atlético Goianiense, não me lembro quando, há pouco tempo, e salvou. Então, é possível, pode ser sonho, pode ser uma mensagem de otimismo, que é o que eu devo passar, mas não é só isso, não, eu acredito. Nós temos vários jogos agora com adversários que não são tão melhores do que a gente, ou nem tão piores que a gente. São ali. E por que não ganhar deles? Eu começo lá de cima. A gente já tem Ceará, nós temos Sport, temos Goiás, Atlético Goianiense, temos Curitiba, o Vasco e o Fluminense. O próprio Fluminense que é clássico, apesar do Fluminense está muito clássico. Então, só aí já falei de 8 que você... Aí tem Santos, que é um jogo que o Santos é muito instável. Tem o Corinthians, que eu me esqueci do Corinthians, que está aí com a gente, está ali na segunda página. Então, são jogos que é perfeitamente possível você sonhar ou imaginar que dá para ganhar. Pode perder todos, óbvio que pode não se classificar, mas não é um... É o que mais está acontecendo, assim, né? E não é um sonho... Agora, o Barroca tem que acertar o time. Como a gente vai ter agora uma sequência boa tirando quarta-feira agora, a gente vai ter uma sequência boa de treinamento, quer dizer, uma semana, porque não vai ter jogo, Libertadores, tem Copa do Brasil. Então o Barroca vai ter um prazo agora de um jogo a cada semana. Então isso é melhor. Pode ser que ele consiga encontrar essa solução e eu acredito muito. Então, otimismo, mas eu acho que não é um sonho fora da curva. E já aconteceu antes, entendeu? Então, por que não acontecer com o Botafogo? Pode acontecer. Sempre acontece alguma coisa com o Botafogo, estranho, né? E pode acontecer essa situação. Agora, para responder a segunda parte, o planejamento para o ano que vem depende muito disso, porque depende do dinheiro. Mas o que vai ter que acontecer é inviável você montar um time na Série B com apenas 15 milhões, 14 milhões, sei lá, da televisão. Você vai ter que trazer dinheiro novo, mas aí eu tenho já uns projetos em andamento para esse plano B, vamos dizer assim. Tá? Bocão, obrigado, você presidente. acredita? Tem São Paulo Internacional, o presidente acredita? Você acredita, Bocão?
Sou muito otimista, sempre fui. Mesmo que a situação não seja tão boa hoje, mas Mesmo eu que a acredito sua muito no voz Botafogo. Mesmo que a sua voz não aguente, você é otimista. E eu queria fazer uma Tá com a pergunta voz para o igualzinha do Valdir. Por que Vamos Eu lá. queria fazer uma pergunta para o Durcésio. Peraí. em rela- Deixa o Bocão perguntar, Valdir. Pergunta depois. É Tá só bom, para tá bom. saber Deixa o a Bocão perguntar. relação. É só para Ô, saber Bocão, a relação com. eu queria te defender. Bocão, defenda. Deixa eu te defender. Só queria falar o seguinte: por que não seria otimista? Porque o Botafogo ganhou do Atlético, o Botafogo do Palmeiras, o Botafogo já ganhou do Flamengo com 11 reservas. Então, por que não seria otimista? O Botafogo pode ganhar do Inter, pode ganhar do São Paulo. Evidentemente, tem que jogar melhor, isso é óbvio, e tem que também não ser prejudicado pela arbitragem, porque esse pessoal da arbitragem só sabe prejudicar o Botafogo. Desculpa. Ganhou um advogado. Ô, Bocão, ganhou um advogado. Vai lá, agora faz a pergunta. Obrigado, Valdir. Não, eu queria saber do Durcésio da relação com os esportes olímpicos. Eu sou oriundo do futsal e existe uma interação com a Casa de Espanha da base do futsal com o futebol de campo. Porque eu acho que hoje não tem esses números corretamente, mas 85% dos jogadores hoje, de vários clubes grandes, né, são oriundos do futsal. Jogadores de nome hoje. Eu acho que o futsal é importante na transição de um jogador, na formação e na informação, para que ele possa se tornar jogador de futsal. Queria saber como é que é a relação dos esportes, não só do futsal, mas dos esportes olímpicos. Qual seria o planejamento? Olha só, inicialmente, quando eu comecei a campanha, como estava muito, na época, encaminhado muito bem a SA, que o futebol sairia do Botafogo, da minha administração, e então o esporte olímpico era vital para mim, até porque o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais no Brasil de esportes olímpicos. Dominou o vôlei muitos anos, o polo aquático, pentacampeão brasileiro, o basquete, a gente foi campeão, o primeiro campeão brasileiro, o remo, a gente tem tradição, e a ação com o Fiolo, Djan Madruga, vários que passaram por lá. Mas, e o futsal é importantíssimo também, e está nos meus 6 esportes olímpicos, vamos dizer assim, que ficaria comigo. Então, eu quero investir, sim. Agora, eu preciso de uma coisa. Quando você não tem dinheiro, você tem que usar, como o Flamengo já usa, a lei de incentivo ao esporte. E as leis de incentivo ao esporte são viáveis. A gente teve a TIM no basquete, no Botafogo, e o Flamengo usa muito, o Pinheiros usa, o Minas usa, para você bancar essas atividades e competir em alto nível, com alto rendimento. O único problema que a gente tem, que a gente já está trabalhando, é que tanto a companhia, a Associação Atlética, a Associação Olímpica Botafogo, como o próprio Botafogo, não tem CND. E sem CND você não consegue captar. Então esse é o grande gargalo que a gente tem. Mas eu vou resolver isso, nem que seja via a Associação Olímpica Botafogo, para poder então captar dinheiro, fazer um projeto simples, é um projeto que você contrata umas empresas que fazem só isso e apresenta no Ministério dos Esportes, está apto a captar e você vai nas empresas e capta esse dinheiro para bancar o vôlei, o futsal, essas coisas. Então isso está numa prioridade para mim, o esporte olímpico. Prioridade. Certo. Eu Deixa eu ver. muito do esporte olímpico, eu sou amante do esporte olímpico, então eu já fui a várias Olimpíadas, enfim. Nós estamos em cima e o futsal vai ser um deles. Um deles, o conjunto, o basquete, o vôlei, é importante. Ô, Jorge Ramos, tá ok aí? Já está falando? Está me ouvindo bem? Então, agora me ouve. Você faz a última pergunta. Aleluia! Você vai fazer a última pergunta para o presidente para a gente fechar com os palpites de Botafogo e São Paulo. Eu quero ver o presidente, qual vai ser o palpite para o jogo de amanhã. Vamos lá. A minha pergunta para o presidente é simples. Minha pergunta é simples. Eu conversei com o Carlos Augusto Montenegro durante 2 vezes, falando sobre da situação que o Botafogo se encontra. E a pandemia foi muito ruim para o Botafogo SA. Como é que está? Foi readaptado? Fizeram-se algumas adaptações para que o Botafogo SA possa continuar? E vai continuar, é isso mesmo. Nós estamos no plano B da LSA, que o plano A
é o que o Laércio fez, né, e da Laplace, e os irmãos estavam muito envolvidos nisso, o irmão Moreira Salles, mas agora mudou o modelo, agora a gente está permitindo investimentos estrangeiros, tem já 2 fundos muito interessados em comprar 51% do Botafogo, que é uma opção de dinheiro novo caso esteja na Série B. É uma opção, você vai botar todo esse dinheiro no futebol, então, para a gente permitir a gente subir rapidamente, que é um problema hoje, porque estamos vendo o caso do Cruzeiro aí, que não sei se vai subir esse ano. Tudo indica que não. Tudo indica que não. Não quero queimar minha língua, mas está difícil. Então, a SA está indo bem, sim. Hoje mesmo, como eu falei, eu tenho uma reunião de 7h30 às 9h30 com o pessoal, o teaser vai apresentar todo o projeto já formatado para a gente sair, então, da largada. Tá certo, então. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, os palpites de Botafogo e São Paulo. Eu vou começar com Sérgio Américo. Sérgio Américo, e aí, o que dá amanhã Botafogo e São Paulo? Antes de mais nada, vou dar o meu palpite, só quero mandar um abraço para o meu amigo Márcio Barros, o Márcio Barros, que é gestor do Paduano, na querida Santo Antônio de Pádua, um lugar maravilhoso, norte fluminense. Ele é o gestor do futebol profissional e das divisões de base do Paduano. Está fazendo um trabalho excelente. Vocês falaram há pouco o quanto é importante a divisão de base. Se você é garoto, tem de 13 a 18 anos e quer ser avaliado pelo Paduano, mora no norte fluminense, mantenha contato com o Instagram do Paduano. É Paduano EC Brasil. Paduano EC Brasil. Em relação a Botafogo e São Paulo, eu lamento, presidente, torço muito pelo sucesso do Botafogo, mas amanhã São Paulo 1-0. Eu vou dar um resultado meu para começar, porque depois os Botafogo dão um resultado. 1-1. 1-1. Eu vou leve hoje, 1-1. Meu querido Daniel Pomeroy, Botafogo e São Paulo. 1-1. Um botafoguense já não foi bem. Você, Jorge Ramos, diga. Não, o Botafogo vai vencer, né, para dar um carimbo para que o do Césio tenha aí essa esperança, que ele falou muito em esperança. O Botafogo vence por 1-0. O Max Esporte vai dar sorte ao Botafogo. Será, Valdir Luiz? Qual é o resultado para você? Antes de mais nada, fazer um registro para o senhor Rodrigo Duarte de Abrantes. Vestiu a carapuça, né, meu garoto? Botafogo não precisa fazer isso, não. Você tem que pagar as famílias. E outra coisa, você tem trauma do Botafogo, o Botafogo nunca vai ser extinto. Porque seu pai renunciou depois de uma pancada que o Botafogo deu no Flamengo de 3-0 no dia 15 de agosto de 83. Você é um bobalhão. Botafogo 1-0. Todo mundo com placar pequenininho, 1-0. Só 1-0. Ele deu a pancada e deu 1-0 só. Você, Bocão? Mandar um abraço também para o pessoal da F-Trick, Paulão, que eu tive agora em Caçapava. Cheguei hoje pela manhã de Caçapava. A colônia japonesa me recepcionou muito bem. Eu e Vander Carioca. Meu placar é 2-1 Botafogo. Eu sou otimista. O Botafogo sempre fez grandes atuações no Morumbi. E o São Paulo é freguês. 2-1 Botafogo. Pode me cobrar. Presidente do Césio, Melo, obrigado mesmo pela sua presença e, acima de tudo, quero saber quanto é o resultado de amanhã, Botafogo e São Paulo no Morumba. 1-0 Botafogo. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Gol de Pedro Raul. Não, Pedro Raul. Tá certo, então. Olha aqui. Fala lá, Valdir. Tomara. Tá certo, então. Abre aqui, meu querido Fernando. Vamos fechar. Obrigado, do Sérgio. Agradecendo ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos, ao Octávio Bocão, ao Sérgio Américo, ao Daniel Pomeroy, ao presidente. Obrigado, presidente. Melo, presidente do Botafogo Futebol Regatas. Abriu aqui, meu querido Fernando. Aqui. Estamos fechando o Max Esporte. Você sabe, o Max Esporte, meia-noite tem repeteco, hein? E 6h de quarta-feira você pode assistir o Max Esporte também. O Rio corre